Estando na hora regimental, havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão. Cumprimento os colegas julgadores, a ilustre representante do Ministério Público, são servidores e advogados, e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada à unanimidade. Nós hoje temos conosco, comparecendo, acho que é pela primeira vez na turma, né, a doutora Ana Maria Espí Cavalcante, juíza antiga da instituição, um exemplo marcante para todos os colegas jovens juízes, e que irá substituir o doutor Marlon no período de licença médica, que o titular vai gozar. Não sei se poderia falar até gozar licença médica não é muito bom, não. Mas, na ausência do doutor José Marlon, a doutora Ana Maria Espí Cavalcante vai atuar na turma, juntamente com a doutora Luciana, o doutor Sérgio e o doutor Carlos Roberto Barbosa, que irá me substituir também num período que eu também devo sair de férias. Então, eu quero dar as boas-vindas à doutora Ana Maria Espí Cavalcante, temos certeza da sua capacidade, do seu tirocínio, do equilíbrio para julgar, e, como pessoa e como magistrado, e temos certeza que a passagem da ilustre colega pela turma será um período profícuo e oportuno e proveitoso para a justiça e os jurisdicionados. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, doutor. Perfeito. Adesão nossa, senhor presidente. Perfeitamente. Então, vamos passar ao julgamento dos processos da pauta da nossa sessão física, que se inicia agora às 8h30, e a senhora secretária fará o pregão dos processos constantes desta pauta, observada a preferência regimental. Ao pregão. Processo de número 20 da pauta. Processo de número 13.999/2012. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Varginha. Agravante, Tiago Pinto Martins. E agravado, Steam Master Equipamentos Térmicos Limitada. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Revisor, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espim Cavalcante. Para sustentação direto do foro de Varginha, a doutora Laura, pela agravada. Eu, antes de passar a presidência ao doutor César, eu consulto diretamente do foro de Varginha se a doutora Laura de Melo Rosa, que vai falar em nome da agravada Steam Masters, está nos escutando. Bom dia, estou ouvindo. Perfeitamente. Então, como eu não participo desse julgamento, transfiro a presidência ao doutor César, a doutora Laura Apóstolo no foro de Varginha. Doutor César. Antes de passar a palavra à procuradora, eu estou suscitando aqui uma preliminar de ofício, eu vou adiantá-la para facilitar a sustentação, se Vossa Excelência ainda desejar fazer. Nós já tivemos um caso semelhante a esse julgado na turma, e eu estou entendendo que o caso aqui é de não conhecimento do agravo de petição interposto por se tratar de decisão interlocutória. E nós temos um processo semelhante a julgado nessa turma, que é o processo 311 de 2012, 5030079. Eu estou praticamente adotando as mesmas razões de decidir, e a minha proposta de voto é deixar de conhecer, não conheço do agravo de petição interposto pelo Executivo por incabível no presente momento processual. É a minha proposta. A ilustre procuradora quer sustentar ou aguardaria alguma divergência, se houver? Eu aguardo alguma divergência. Então, eu indago, doutora Luciana. Eu estou de acordo. Doutora Ana. De acordo. Então, o resultado que se proclama por unanimidade nos termos do voto do relator. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Eu vou me despedir, portanto, do foro. Há mais algum advogado que está naquela. Então, me despeço de todos do foro local e transfiro a presidência ao doutor Márcio. Bom, com os nossos cumprimentos aos colegas que estão atuando lá na vara de Varginha, sobretudo aos nossos servidores, vamos passar ao julgamento do processo seguinte da pauta. Ao pregão. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Processo de número 16 da pauta. Processo proveniente da terceira vara do trabalho de Uberlândia. Agravantes, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura e André Alain Nacha. E agravados mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Revisora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. E terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espim Cavalcante. Para sustentação, doutora Maria Luísa, pela primeira agravante. Doutor César, presidindo. A ilustre procuradora tem a palavra. Excelência, será que eu poderia ouvir a conclusão do voto antes da
Pode. A minha proposta de voto, eu estou conhecendo os agravos, no mérito negando o provimento ao agravo de persona interposto pela executada e dou provimento parcial ao agravo de persona interposto pelo exequente para determinar que os cálculos sejam mantidos. A. Em relação à apuração dos reflexos das diferenças salariais pela redução de carga horária sobre aviso prévio indenizado. Em relação aos reflexos sobre as férias, manter desse salário e aviso prévio na base de cálculo do FGTS. E bem como para determinar que os reflexos das parcelas deferidas e juízo sejam mantidos na base de cálculo da multa convencional. Custa pelo executado, no imposto 44,26. É a minha proposta, doutora. Muito obrigada. Eu vou começar, então, falando sobre o agravo da exequente. Com relação à redução de carga horária e os reflexos, farei um tópico inteiro, já que os embargos eram um tópico único, com relação aos reflexos da redução de carga horária no 13º salário, nas férias mais um terço. Contudo, o aviso prévio, 13º salário, eles foram gozados em janeiro de 2013 e fevereiro de 2013, mas a redução de carga horária foi deferida somente até julho de 2012. Então, esses reflexos, 13º salário, as férias e o aviso prévio, eles já foram calculados tendo em vista a carga horária correta em janeiro de 2013, já que não houve nenhum deferimento nesse período específico, de agosto de 2012 a dezembro de 2012. Então, requeremos que seja retirada com relação à redução de carga horária esses reflexos. Com relação à base de cálculo do FGTS, e também aproveitando, já falando com relação aos reflexos do quinquênio, já que as causas de pedir são a mesma, nós gostaríamos de requerer que eles fossem retirados, que os reflexos, a forma de cálculo fosse feita de forma linear, sem que incida um reflexo sobre o outro, como propõe a exequente. Com relação à multa da CCT, a cláusula convencional ela deixa muito claro que a multa será feita de 10% sobre o valor principal e não de 10% sobre o valor principal mais reflexos. Por isso que nós requeremos que os reflexos sejam retirados da base de cálculo da multa. Quanto aos outros pontos do agravo de petição da executada, eu queria falar primeiro sobre a questão da conversão das horas-aula, de que não foi deferida conversão de horas-aula na sentença. Dessa forma, pedimos que seja aplicada 4 horas extras de reunião, e não 4,80 horas extras, como pretende a exequente. E, por fim, ainda quanto a essas horas extras de reunião, o agravo de petição acho que deixa isso bem claro, quando diz que o Manual de Cálculos Judiciais deste tribunal afirma que o reflexo do aviso prévio em horas extras, ele incide pela média dessas horas extras nos 12 últimos meses antes da rescisão. Contudo, as horas extras, nesse caso, foram apuradas somente até junho de 2008, de acordo com os cálculos apresentados, e o reclamante foi desligado em fevereiro de 2013. Assim, 12 meses antes dessa rescisão, não foram apuradas horas extras, pelo que não devem incidir reflexos em aviso prévio com relação a elas. Muito obrigada. Doutora, em princípio, em tese, Vossa Excelência teria razão, não fosse a questão da sentença transitada e julgada, porque o que a sentença determinou, e vamos começar lá pela questão dos reflexos no aviso prévio, sentença folha 596, parte esportiva item E, folha 604, que foi mantida no aspecto, no acorde, folha 669,8, ela deferiu ao pagamento da diferença com reflexo, inclusive sobre o aviso prévio indenizado. Quer dizer, provavelmente tudo indica, quer dizer, isso passou, a juiz deferiu a diferença e mandou refletir no aviso prévio indenizado. Quando chega agora na execução, não tem como mudar. Por isso talvez deveria ter sido objeto de embargos de declaração pela parte, no processo de conhecimento, para que fosse sanado. Agora, já transitado e julgado, data máxima venda, eu não vejo aqui como excluir sem violar a coisa julgada aqui. Por isso é que, nesse aspecto, não estou entendendo que é devido os reflexos no aviso prévio indenizado. A questão da multa convencional, a cláusula normativa fala 10% sobre o valor principal, e sempre se entendeu que
que o valor principal é o valor devido, né? Mas não bastasse isso, a sentença, ela expressa o condenar reclamado ao pagamento de multiplicação 10% sobre todas as parcelas deferidas. Se é sobre todas as parcelas deferidas, as parcelas deferidas incluem os reflexos. Por isso é que estou adaptando. A questão da base de cálculo do fundo de garantia, o entendimento tem prevalecido nessa turma da aplicação do artigo 15 da Lei 8.036/90, né? Pagamento de diferenças salariais incide no 10º e, por consequência, incide no fundo de garantia. E se não tivesse uma condenação judicial, aconteceria isso lá na empresa normalmente. Por isso é que o entendimento, e aí com muito mais razão aqui, por isso é que o provimento no recurso do reclamante nesse aspecto. As outras questões colocadas, e aí quando estamos dando provimento do recurso do reclamante, fica inclusive prejudicada a tese da reclamada, porque o juiz lá tinha dado provimento, questão do reflexo, aqui para tirar, e nós estamos aqui colocando de volta. Questão do adicional de salubridade, está querendo que se calcula proporcional ao salário mínimo pelo número de horas, não tem essa determinação na sentença. Questão das horas extras, conversão hora-aula. A hora do professor é a cláusula convencional que determina, sim, a hora dele não é de 60 minutos, é de 50 minutos. Né? Por isso que eu vou, respeitosamente, manter minha proposta de voto. Doutor Luciano? Eu estou de acordo. Doutora Ana? De acordo. Então, o resultado que proclama por unanimidade. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Pregamos o processo seguinte. Processo de número 3 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Coronel Fabriciano. Agravante, União Federal. E agravados, Valdomiro Alves Pereira e Banco Santander Brasil S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Kleber, pelo primeiro agravado, ausente. Bom, esse processo não tem advogado, o inscrito não compareceu, vem da primeira vara de Coronel Fabriciano. Quem está agravando é a União Federal, e a discussão é em cima de contribuição previdenciária e qual que é o fator de incidência. E, efetivamente, a União está agravando e querendo que se aplique a prestação de serviço como o elemento, né, caracterizador do momento a partir do qual é devida a contribuição previdenciária. E, efetivamente, não tem razão a União. O débito aqui nos autos, ele é de um período em que não existia nem a medida provisória que 449, que alterou essa matéria. O débito é de fevereiro de 2004 a 2008. E é assente nesse tribunal que essa medida provisória ela tem uma incidência a partir de 4/3 de 2009. Então, o regime de débito da Previdência aqui ainda é o de caixa. Então, se o pagamento não for feito até o dia 2 do mês seguinte, do momento do pagamento, é que haverá correção e juros. Não é essa a hipótese, então não se aplica o regime de competência, a União não tem razão, estou conhecendo e negando. Doutor Sérgio. Eu estou acompanhando, senhor presidente. Doutora Luciana. Eu também estou de acordo. Julgamento unânime nos termos do voto do relator. Pregão o processo seguinte. Hein? Bom, nós terminamos os advogados, vamos fechar os físicos, o que você acha? Nós podemos abrir, então, o PJE, o que você acha? Se tiver advogado aqui do PJE, a gente abre o PJE, não, Tomás. Então, já temos advogados aqui do PJE? Está presente? Hein? Ah, mas pode chegar o outro. Nós estamos muito Pode chegar o outro até 15 minutos. Não, o físico, então, Tomás. Bom. Hein? Nós temos uma pauta física agora de poucos processos. E a senhora secretária, então, apregoará, como não há sustentação oral, por bloco, esses primeiros processos. Por favor. Processo do número 1 ao 15, em que é relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha e terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Doutor César, eu dei uma... Hein? Eu não tenho anotado nenhum. Eu dei uma olhada desses todos os processos, Vossa Excelência é o revisor, parece que Vossa Excelência não apresentou nenhuma divergência. Perfeito, Vossa Excelência? Eu leio os processos também, Tomás, eu não tenho divergência, não, estou acompanhando integralmente todos os votos. Então, eu posso proclamar o resultado como julgados dessa. Então, todos julgados nos termos do voto do relator. Faça-se o pregão dos processos, doutor Sérgio. Processo do número 17 ao 21 da pauta, em que é relatora, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, revisora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espim Cavalcante. Eu não participo desse julgamento, o doutor Sérgio vai presidi-los.
Eu também disponibilizei os votos e não estou verificando que não lhe dá água, doutor Luciano, Ok, saúde e de urgência, acordo. doutora Ana. Então, os resultados ficam todos proclamados em cima do voto do relator. Nós temos um processo 22. Quem que é? Relatora, por favor. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti, também... Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssima juíza Ana Maria Espim Cavalcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Doutor César, parece que não participa desse julgamento, não, né? A doutora Ana, qual que é a conclusão, doutora Ana? Luciana, Doutora Luciana, por eu favor. estou rejeitando a preliminar de negativo de prestação judicial e, no mérito, dando provimento ao apelo do autor para delimitar a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade do período imprescrito até 21/8/2011, mantidos os reflexos da parcela, tais quais contidos na sentença. Quanto ao recurso da reclamada, dou provimento parcial para a. Limitar as multas convencionais àquelas dispostas na cláusula 56ª da Convenção Coletiva de 2009 e 57ª da CCT de 2011, ficando excluída a multa contida na cláusula na CCT de 2012, mantendo-se a decisão que rejeitou o requerimento de limitação das multas convencionais aos ditames do artigo 412 do Código Civil por seus próprios e jurídicos fundamentos. Eu examinei esse processo, é um processo que tramita pelo rito sumaríssimo. A sentença não está sendo confirmada pelos termos, a sentença não está sendo confirmada pelos seus próprios termos. Ao contrário, a ilustre relatora está dando dois provimentos aqui, num e no outro recurso, mas que estou achando perfeito e que são altamente pertinentes pela prova do processo. Estou acompanhando. Doutora Ana? Estou de acordo. Então, julgamento unânime, então, nós temos o voto da relatora. Com isso, nós temos embargos na sessão de processos físicos de quem? Doutor Cécio e da doutora Luciana. Então, doutor Cécio, presidindo, por favor. Os embargos declaratórios em que ele é relator. Embargo de declaração em que relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. A única diferença é no 18, que a doutora Luciana participa, e o doutor Carlos Roberto participa no lugar da doutora Ana Maria Espim Cavalcante, que o processo é da vara dela. Não separado. Então, vou julgar primeiro o processo 18/2016, 137.03.005. Eu conheço, minha proposta de voto, eu conheço em base da declaração, no método do espacial provimento para prestar esclarecimento no cimo da fundamentação, mantida inalterada a conclusão do julgado. Doutora Luciana? Doutor Carlos Roberto? Também de acordo. Então, os Estados proclamam unanimidade. O processo 867/2014-173, eu também estou conhecendo os embates, mas a declaração, estou dando parcial provimento para prestar esclarecimento no cimo da fundamentação, também mantida inalterada a conclusão do julgado. Doutora Luciana? Estou de acordo. Doutora Ana? De acordo. E, por último, o processo 667/2015-072-03004, eu conheço os novos embargos da declaração, no mérito do e parcial provimento para prestar esclarecimento nos termos da fundamentação, mantida inalterada a conclusão do julgado. Eu esclareço que, na verdade, é praticamente a repetição do segundo embargo da declaração. Eu só não apliquei a multa aqui de litigante de má-fé, de embargos protelatórios, né, porque entendendo que a parte está querendo esclarecimento, mas de toda forma eu estou prestando esclarecimento novamente e estou mantendo inalterada a conclusão do julgado. Doutor Luciano? Estou de acordo. Doutora Ana? De acordo. Então, o Estado proclama por unanimidade. Devolvo a presidência. Pregando o seguinte. Embargo de declaração em que é relatora e presidente, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Participa da composição doutora Luciana, doutora Ana Maria e doutor Carlos Roberto. Processos 771/2008 e 800 de 2012. Conheço dos embargos de declaração apresentados e, no mérito, nego-lhes provimento. Doutora Ana? De acordo. Doutor Carlos? De acordo. Proclamo o resultado nos termos do voto dessa... Perfeito. Bom, estando na hora regimental, nós estamos cumprimentando a todos os presentes e dando por abertos os trabalhos da nossa sessão de processos judiciais eletrônicos, que se inicia às 9 horas. Desejo uma boa sorte, um bom julgamento a todos e determino que a senhora secretária faça o pregão dos processos da pauta, observada a preferência regimental de inscrição para sustentação oral. Ao pregão. Se não tiver nos outros, você que está chamando primeiro, sem ele. Processo de número 9 da pauta. Processo Parece que o de... advogado do não está chegando, não, assim.
Eu não Então, estou chama o sabendo. 9, então. Chama o 9, então. Processo de número 9 da pauta. Processo de número 10.383.28/2015. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Betim. Recorrentes: Vanderlei Ferraz de Oliveira e Domaso Transportes Limitada. E recorrido os mesmos. Relator: excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante: excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante: excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Rogério, pela reclamada recorrente, ausente. Bom, eu sou relator nesse processo, o advogado queria sustentar está ausente. O processo vem da primeira vara do trabalho de Betim, que julgou parcialmente procedente a reclamatória. O autor e a ré apresentaram recursos ordinários, eu estou conhecendo dos dois recursos. Nós temos, no mérito, uma matéria comum aos dois recursos que pertine à responsabilidade civil, indenização por danos morais, materiais e estéticos e o quanto indenizatório pertinente. As partes não se conformam com a sentença de origem, por meio da qual foi reconhecida a culpabilidade patronal pelo acidente do trabalho que vitimou o autor e a condenou ao pagamento de uma indenização no importe de R$10 mil por danos morais. A ré argumenta que houve culpa exclusiva do autor e o autor almeja a majoração do valor arbitrado aos danos morais. Bom, na hipótese, conforme foi apurado em perícia médica, o autor foi vítima de acidente do trabalho enquanto trabalhava para a reclamada. Ele conduzia um caminhão em uma via pública, na verdade, numa rodovia, e ele não teve o controle do freio do caminhão, o freio acabou, e ele acabou direcionando o caminhão para o acostamento, e antes de bater num barranco, ele pulou do caminhão. E o caminhão carregava 15 mil litros de combustível, incendiou, virou uma balbúrdia de anestésio. E ele pulou do caminhão, teve apenas uma fratura do húmero, aqui, nessa região do braço. Isso que é o acidente. E a discussão vem se teria sido da culpa dele, se ele estava em velocidade excessiva, se a empresa que não deu manutenção. O certo é que acabou não sendo feito no processo perícia do órgão técnico estatal que deveria fazer. E não há prova nenhuma de que o reclamante estivesse acima da velocidade. E, obviamente, parece que estava num declive muito acentuado e ele acabou, quando viu que perdeu o freio do caminhão, ele ainda teve a prudência de direcionar para o acostamento para pular e aconteceu esse acidente e ele teve, então, esse problema no braço. No começo ele não foi logo atendido, depois foi atendido, foi para o hospital, operou, pôs o húmero no lugar, acertou o braço dele e hoje a perícia médica informa que ele não tem sequelas, ele tem uma pequena atrofia no braço, isso é próprio de quem faz uma cirurgia numa fratura dessa natureza, mas com condições de trabalho, ele voltou ao trabalho, ele já saiu da empresa, já está trabalhando na outra empresa, então capacidade laborativa ele teve. O dano estético que ele poderia ter tido dessa pequena cirurgia para colocar o osso no lugar é quase imperceptível. Então, a agressão morfológica ao conjunto do corpo humano dele é pequena e não gerou mesmo um dano estético que pudesse que as pessoas pudessem visualizar um afeiamento, uma cicatriz que causasse repugnância. Não tem nada disso, não. Capacidade de trabalho plena, trabalhou na empresa, voltou a trabalhar já para outro empregador, o braço está no lugar, está tudo certo. A discussão da empresa, se a culpa seria dele ou não, não ficou caracterizada, porque não estava acima da velocidade. Pelo menos não há prova disso, não houve uma perícia que pudesse apurar esses fatos. E as arguições da empresa, se ele conferiu o feio de manhã, se ele, primeiro, o certo seria conferir, mas se não conferiu, a empresa também tinha que ter alguém fiscalizando para ver se ele conferiu ou não. E, na hipótese, me parece até aplicável a teoria do risco. A atividade da empresa de transportar combustível pelas estradas do Brasil, levando 15 mil litros de combustível, é uma atividade de risco. É muito maior a possibilidade de acidente com um transporte dessa natureza do que quem está transportando geladeira, outro eletrodoméstico de qualquer natureza. Então, eu estou entendendo que danos morais não se provou nenhum tipo, danos materiais não se provou nenhum tipo de dano, não existe um dano estético, e o arbitramento que se fez nos danos morais
no valor de R$10 mil, me parece razoável. Eu estou negando provimento aos dois recursos nesse aspecto. A ré questiona os honorários periciais que foram arbitrados nos autos em R$1.800. Eu estou entendendo que não há como se minorar o valor pretendido, porque isso é o valor que está dentro dos padrões que nós arbitramos. No recurso do reclamante, ele ainda questiona os problemas de horas extras, horas intrajornada e relatórios de viagem. Bom, tem a prova desses horários deles através de relatórios que estão nos autos de viagem. E a prova testemunhal que pudesse ter, o reclamante trouxe uma única testemunha que trabalhou com ele, era um agregado, nem era empregado da empresa, trabalhou apenas 30 dias para discutir no todo o período da relação de emprego que ele teria ou não intervalo entre as jornadas, sobretudo porque esse agregado diz que dirigiu o caminhão dele e o reclamante o dele. Eu não vejo razões para se mudar a sentença que não deferisse intervalo em primeiro grau. Por quê? Os relatórios de viagem acabam apontando o horário normal e não há uma prova que pudesse desnaturar essa conclusão do juiz de primeiro grau. Tem uma parcela que foi paga ao reclamante, que o reclamante diz que ela seria pertinente a diárias e de valor superior a 50%, que pela CLT lhe daria direito de natureza salarial nessa parcela para repercussões. Mas eu examinei os autos e fiz igual o juiz de primeiro grau. Na verdade, embora materialmente errada, falando em diárias, era uma ajuda de custo. Era para custear a viagem, para as despesas que ele tinha com almoço, para paralisações, até para pernoite, essa coisa. Então, eu não vi a natureza de diárias nisso, mas de uma ajuda de custo. Não vi razão, então, para dar natureza salarial e para determinar essas repercussões. Eu, na verdade, estou conhecendo dos dois recursos e negando o provimento. Doutor Sérgio. Acompanhando, senhor presidente. Doutora Luciana. Eu também. Unânime nos termos do julgamento proferido por este relator. Pregão processo seguinte. Processo de número 18 da pauta. Processo de número 10.636 de 2015. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Passos. Recorrentes: Alex Clemente, Marcela Aparecida Lopes, Alexia Benedita Lopes Clemente, Rafaela Núbia Clemente, Joana Dark Clemente, Antônio Vantuir Clemente, Fernanda Clemente, Bruna Aparecida Clemente, Rogério Clemente e Seleta Meio Ambiente Limitada. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Silvio Rodrigues, pela reclamada recorrente. É o 18, né, doutor Silvio? Pois não, doutor Silvio, tem a palavra, por favor. Bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo desembargador-presidente desta sessão. O objeto principal, né, e único desta reclamação trabalhista é o acidente de trabalho ocorrido com um trabalhador da coleta de lixo lá da cidade de Passos, onde que, durante a realização das suas atividades, o mesmo veio, infelizmente, ter uma das suas pernas amputadas em razão do equipamento traseiro do caminhão de coleta de lixo, que ele recolhe o lixo que está na bacia do caminhão e coloca no compartimento de armazenamento. A primeira instância entendeu pela teoria do risco, pela responsabilidade objetiva da empresa reclamada e acabou condenando em danos materiais e morais. Acontece que, durante a instrução do processo, o juízo de primeira instância indeferiu a produção de prova testemunhal por parte da reclamada. E essa prova testemunhal em audiência, ela seria fundamental pelos seguintes motivos. Duas das testemunhas da reclamada, eles estavam presentes no dia do acidente, que era o motorista do caminhão e o outro coletor de lixo. E a terceira testemunha era o assistente, o técnico em segurança do trabalho da empresa que participou da perícia. Acontece que o juízo de primeira instância entendeu que, em razão do laudo pericial realizado no processo e dos depoimentos pessoais em audiência, encerrou a instrução processual. Reclamada protestou, porque entende necessário, sim, a realização dessa prova testemunhal, até mesmo para comprovar que a perícia ela deixou de apreciar alguns pontos importantes, né? A perita ela alega que solicitou documentos para a empresa reclamada, só que isso de fato não aconteceu. Na sua manifestação ao laudo pericial, a empresa apresentou esses documentos e a senhora perita
também não os apreciou, né, e manteve a conclusão do laudo. E com relação à prova testemunhal, para discutir a questão da culpa do acidente. Mesmo que se admita a teoria do risco, uma das excludentes é a questão relacionada à culpa exclusiva da vítima. E qual que é o maior inconformismo da recorrente? É justamente isso. O juízo de primeira instância, ao levar em consideração a perícia e os depoimentos da parte, existe uma grande divergência em relação a isso. A perita, para explicar a dinâmica do acidente, ela faz a seguinte conclusão. Conforme se verifica, para explicar ter a prensa amputada a perna direita do reclamante, na hora que o coletor operador acionou o sistema da prensa, que leva apenas 3 segundos para descer, a perna direita do reclamante tinha que estar dentro do coxo, até a altura de 2/3 da sua coxa. Em depoimento pessoal em audiência, o senhor Alex Clemente, né, o reclamante principal deste processo, ele afirma para o juízo: não colocou a perna dentro do coxo, pois sabe que se fizesse isso, teria morrido. Então essa é a grande disparidade que somente com uma prova testemunhal ampla seria possível esclarecer e demonstrar, entender de fato como aconteceu o acidente. Mas como isso restou indeferido pelo juiz de primeira instância, acaba cerceando o direito de defesa da empresa, né? Mesmo sabendo que o juiz tem ampla liberdade na direção do processo. Mas isso, a nosso ver, só seria válido se tivesse uma prova pré-constituída uniforme, uníssima, no sentido de que ele não tinha colocado a perna ou não no coxo. E isso é importante, porque na ordem de serviço que está assinada pelo reclamante, na integração que foi feita, quando da sua admissão, existe regra expressa de como proceder durante a compactação desse lixo no caminhão. Ele não poderia estar no estribo do caminhão. Em hipótese alguma, ele poderia ter colocado essa perna dentro do coxo, que acomoda esse lixo, antes de ser feita a compactação. Então, está aí a grande divergência, está aí a prova testemunhal que iria dizer realmente o que aconteceu no dia, e pela prova técnica realizada e o depoimento pessoal das partes na audiência, não é possível chegar à mesma conclusão que teve o juízo de primeira instância. Passando a preliminar de cerceamento de defesa, a recorrente reclamada, ela diverge com relação à teoria do risco e à responsabilidade objetiva. O juízo, em sentença, para fundamentar sua tese, ele cita uma jurisprudência deste tribunal, salvo engano, deste tribunal, onde fala que a atividade de coleta de lixo é, sim, uma atividade de risco, mas para acidente de trânsito, atropelamento. Este caso não reflete isso. O coletor estava sob o caminhão, tinha orientação para não estar naquele local e o acidente aconteceu, né? Então, a gente entende pela responsabilidade subjetiva. E não basta falar, igual a perita falou no laudo, que se aplica a NR12 a todo momento, que a empresa acabou praticando algumas irregularidades, porque a NR12, a teoria do risco seguro que ela defende, ela está em constante modificação, né? Nós temos visto, inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego, em consulta pública recente, para tentar adequar suas normas conforme o segmento da empresa. E a NR12 não tem nenhum dispositivo específico para esse tipo de atividade, né? Que é a coleta de lixo, que é esse caminhão. Caminhão, aliás, utilizado pela reclamada, que é utilizado por todas as empresas de lixo que fazem coleta neste país. Então, não existe um dispositivo específico para essa situação. Por outro lado, a própria NR12, ela é expressa em atribuir também responsabilidades ao trabalhador, onde ela elenca vários requisitos quanto à observância dos procedimentos de segurança da empresa. E isso ele foi orientado, que, em hipótese alguma, poderia ter colocado sua perna dentro do coxo do caminhão de coleta de lixo. Então, por esse motivo, a gente entende que não há a responsabilidade objetiva e tampouco culpa da empresa pela ocorrência do acidente.
É claro que nesta fase se dificulta um pouco demonstrar porque houve cerceamento de defesa, né? Somente com a oitiva dessas duas testemunhas que estiveram presentes, seria possível entender como de fato aconteceu. E, infelizmente, isso não foi possibilitado à parte reclamada. Com relação aos demais tópicos do recurso ordinário da reclamada, neste momento eu os reitero para não tornar muito extensa essa sustentação oral. E com relação ao recurso ordinário dos reclamantes, a empresa recorrida, neste caso, ela pugna pela manutenção da sentença. E em relação ao voto do Ministério Público do Trabalho, com relação ao pagamento do pensionamento em parcela única, a gente diverge, entendendo que há necessidade de manter uma razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o trabalhador, lógico, tirando o infortúnio ocorrido de ter perdido uma das suas pernas, existe a possibilidade de readaptação, inclusive em razão da obrigação determinada da audiência da concessão da prótese, e nos dias de hoje, em razão das cotas de pessoas com deficiência, há a possibilidade de ele vir a ser adaptado em uma outra função. Então, pensionamento através de folha de pagamento nos parece o mais adequado para o caso. Agradeço a oportunidade de sustentar. Muito obrigado. Bom, eu cumprimento o ilustre advogado pela sóbria sustentação. Quanto aos fatos, não há uma... A interpretação pode não ser a interpretação que se tem nos autos, mas o relato dos fatos está dentro do razoável. Esse processo vem lá da primeira vara do trabalho de Passos Filho, onde foi julgada procedente em parte a reclamatória, e há recurso das duas partes, tanto da empresa Teleta como da parte reclamante, autora no processo, são vários os autores, e o processo, em razão da existência de menores, foi ao Ministério Público, exarou o parecer, e o parecer do Ministério Público era pela rejeição da preliminar, por desprovimento do recurso da empresa e pelo provimento do recurso da ré. Eu, antes de passar diretamente ao exame das matérias desse processo, um dos mais difíceis que eu já enfrentei e que me causou bastante dificuldade, eu levei esse processo para casa eletronicamente, mas umas peças impressas, fiquei em casa, umas fotografias, cheguei até a mostrar à minha esposa para discutir isso um pouco para ela, para ver. Pode, às vezes, na vida, pode acontecer com a pessoa, não está esperando, mas acontece. Bom, eu tive, nesse processo, um requerimento da empresa de que o julgamento que estava pautado para hoje fosse adiado. Mas as aduções feitas pela empresa para o adiamento não justificam o adiamento. Quando se criou o procedimento judicial eletrônico, para nós, desembargadores que desconhecíamos esse procedimento, e para todos que desconheciam, houve um rompimento radical com a sistemática de procedimento dos chamados processos físicos. Por exemplo, nos processos físicos, em quase todo o processo, sobretudo no processo dessa manda, teria havido um pedido de vista para poder examinar o processo. Porque no processo físico, a parte só tinha ciência dos atos praticados a partir da intimação direta. Então, ela vinha e pedia a vista do processo para saber o que estava acontecendo no processo, para poder fazer a sustentação oral. O PJE veio e modificou essa estrutura toda, porque o processo fica 24 horas à disposição da parte. Ela não precisa de vista. A todo tempo que ela quiser saber o que está acontecendo no processo, ela vai lá, chamou o Bob Esponja, que nós chamamos de Bob Esponja, entre aspas, aí, e ela vai, acha a peça que quer, abriu e está vendo o que está acontecendo. Então, a adução de adiamento seria, por exemplo, que não houve intimação da parte quanto à distribuição para relator nesse tribunal. Isso nem no processo físico se intimava, e agora no PJE, então que não se intima mesmo. Que ela não teve ciência, por exemplo, que se mandou para o Ministério Público para dar parecer. Isso é um ato de mero andamento do processo que não se intima mesmo, e já também, antigamente, se intimava. Então não há uma razão assim viável que pudesse adiar o processo. Eu entendi o requerimento, examinei com boa vontade e tudo, mas por isso que eu me deferi. Bom, esse processo, então, vem de passo com recurso das duas partes. Eu estou conhecendo dos recursos. E a empresa eriça de cara uma preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. O processo é de um empregado que trabalhava
do caminhão de lixo, e é aquele sistema que nós todos conhecemos na rua. Sai correndo, pega o lixo, sai correndo, joga no caminhão, voltou correndo, vai lá. Quantas vezes nós tivemos que parar? Eu, por exemplo, parar meu carro na Rua do Ouro, que o caminhão do lixo está na frente. Desce correndo, vai lá, apanha, vem cá. A possibilidade de atropelar. Uma atividade de risco. E ele apanhou um saco de lixo e jogou dentro da caçamba ali. O saco caiu por algumas circunstâncias, não caiu bem ali, ele caiu. Ele desceu correndo, foi apanhar, o caminhão continua. Ele saiu correndo com o saco de lixo que apanhou e subiu, pulou na beirada para jogar o lixo lá. Foi quando desceu a prensa que tem atrás no caminhão. Essa prensa, eles vão jogando o saco de lixo lá, essa prensa desce, compacta tanto que está ali, faz um bloco pequeno e joga para dentro do depósito do caminhão para poder jogar mais saco de lixo ali para poder levar para trás. E a prensa desceu e amputou 2/3 da perna dela. A perna caiu no meio da rua e ele ficou em cima do caminhão. Sangue para todo lado, aquela dificuldade toda. E está lá lidando com lixo, até problema de infecção, apareceu alguém que enrolou alguma coisa na perna e tal, até ser levado para o hospital, mas no implante não teve jeito e ele está sem. Ele, então, é uma pessoa amputada. Bom, a empresa, o juiz, o que fez num processo dessa natureza? Mandou fazer uma perícia médica, mandou fazer uma perícia ergométrica, uma perícia até de monta feita lá na empresa e tal. E, diante das circunstâncias de um processo onde se discute um acidente do trabalho com essas circunstâncias, ele entendeu que, tendo essas duas perícias nos autos, ele ouviu o depoimento das partes, ele achou que não era mais necessário ouvir testemunhas. E encerrou a instrução sem ouvir testemunhas sob protestos da empresa. E é em cima disso que a empresa aduz nulidade. Acontece que esse processo, um processo que está causando assim, a gente preocupação em nós todos, preocupou também a empresa. E a empresa fez um tipo de um inquérito administrativo interno, onde acolheu o depoimento de todas essas pessoas e juntou isso nos autos. Então, a empresa tem nos autos a versão que essas testemunhas que seriam ouvidas, a respeito do fato, trazido por ela mesma, sob a direção dela, sobre o comando dela, essa pessoa depuseram, ela trouxe isso tudo nos autos, e isso tudo está aqui nos autos e é examinado. Então, eu não vejo nulidade por não inquirição dessas testemunhas. E ela disse que queria ouvir uma terceira testemunha, porque ela relataria que a perícia não foi ao local do acidente para examinar o acidente. Mas ele não tinha que ir lá no local do acidente. Tinha que examinar o caminhão, essa situação, porque o local do acidente já se modificou pela própria sequência da vida, dias depois, quando ela foi fazer a perícia. E há um conhecimento mais ou menos uniforme de todos nós como que é esse procedimento do caminhão. Bom, então eu estou entendendo que não é o caso de se acolher essa nulidade. Estou examinando a matéria com bastante amplitude, em várias laudas, está muito bem colocada essa preliminar, mas estou rejeitando. Tem uma outra preliminar atinente a um litisconsórcio ativo necessário que se formou no processo. A empresa questiona porque não poderiam todas essas pessoas, e são várias pessoas, ajuizaram a ação para a percepção dos direitos que entenderam decorrentes do acidente, o amputado, o trabalhador, a sua esposa, os seus filhos, os pais e os irmãos. É que, no chamado dano moral que pode ocorrer nesse tipo de situação, ou quando o empregado é vítima fatal, pode acontecer esse dano, esse problema que se causa no íntimo da pessoa, ele se irradiar, por isso que se fala dano em ricochete, para várias pessoas. A amputação da perna desse trabalhador, é óbvio que afetou a mãe dele também, ela sofreu com isso, o pai sofreu, o irmão sofreu, o melhor amigo sofreu, os colegas de trabalho sofreram. O problema é saber onde é o limite, até onde pode chegar esse ricochete, porque senão vai chegar, o bairro inteiro sofreu, todo mundo está, e o mundo inteiro vai querer receber em cima da empresa um dano em ricochete. Então, há uma discussão, mas eles não são empregados da empresa, estão querendo um dano moral sem terem trabalhado, não. Então, haveria uma incompetência. Não, a competência surgiu do fato. A indenização está sendo cobrada em cima de um fato que é a relação de emprego. Dessa relação de emprego aconteceu o acidente que gerou esse dano em ricochete. Então, é na Justiça do Trabalho onde tem que se discutir isso. A competência é nossa, sim. E o juiz de primeiro grau, então, deferiu direitos para o trabalhador, para a esposa, os filhos, os ascendentes. Excluiu os irmãos desse dano moral em ricochete. Eu estou entendendo que a hipótese é, sim, de litisconsórcio ativo. Essa ação teria que ser julgada em conjunto para todo mundo.
até para que não houvessem depois decisões conflitivas que pudessem causar desprestígio até para a Justiça do Trabalho. Estou rejeitando. O mérito, eu já acabei contando mais ou menos como que é o acidente, né? Como que ele decorreu. E a empresa se insurge contra a sentença de primeiro grau, na qual se reconheceu a reunião dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, com a consequente condenação da empresa em indenizações por danos materiais, morais, estéticos, além de parcelas reflexas, honorários periciais. A empresa afirma ser inviável o reconhecimento da responsabilidade objetiva, porquanto a atividade desempenhada não era de risco, e defende outro sim, argumentando que o infortúnio ocorreu apenas pela conduta do reclamante, o qual ignorou normas de segurança interna. A empresa, então, sustenta que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Essa, que, em última análise, é a adoção da empresa, afastada na ótica da empresa a teoria do risco. Nós sabemos que, nesse tipo de indenização, logo surgem as duas teorias, a da culpa e a do risco. Certas atividades, o Código Civil, que são atividades tipicamente de risco, então, aí depende de se buscar o elemento subjetivo culpa, para se falar na indenização. Acontecendo um acidente, a empresa vai ser responsável. E aquelas hipóteses em que é necessário se buscar a culpa parte já lá dentro do direito penal da previsibilidade. Se for uma situação que pode acontecer um acidente, que há uma previsibilidade, e não se evita o acidente, embora ele seja previsível, surge o elemento culpa, que vai imputar a responsabilidade a quem seja o culpado. Porque, na hipótese aqui, nós temos o nexo causal, foi um acidente em relação do trabalho realizado pelo empregado. Nós temos o dano, que é a amputação da perna dele e as consequências daí emergentes, inclusive em todos os tipos de dano, estético, reposição de material com reposição de próteses, com colocação de próteses, e o dano moral, óbvio, também existente. Então é o seguinte, eu tenho comigo, examinei o processo com muito cuidado, que não há a menor dúvida que a atividade da empresa é de risco. Nós vemos esses trabalhadores correndo pelas ruas, apanhando lixo, e eles todos vão no estribo do caminhão, sim, assim, na lateral. Jogou lá, correu, anda um tantinho no caminhão, desceu, tem um lixo correndo lá, vai lá, apanha outro, veio, joga, sobe na beira do caminhão. Quando voltou desse que estava caindo, com o caminhão mesmo, porque o caminhão deveria ter parado quando ele desceu. Não parou, veio. E já havia um comando. Por quê? Como que isso se processa? O caminhão tem uma prensa atrás do caminhão de lixo nele. E os sacos de lixo vão sendo jogados ali. Quando já está aquele coxo cheio, há um comando para o motorista. Solta a prensa, uma coisa dessa natureza assim. Não há acaba sendo um comando oral. E ele solta a prensa imprensa aquele saco de lixo todo, que se transforma num pequeno bloco, ele é jogado para dentro do caminhão. Então o caminhão roda o dia inteiro e cata o lixo da cidade todo sendo jogado, e depois ele vai descarregar, e no dia seguinte começa tudo de novo. Mas é em contexto, nós estamos sabendo que esses trabalhadores, eles correm para o meio do trânsito, no meio dos carros que estão na rua, saem correndo e sobem na beirada do caminhão. É evidente uma atividade de possibilidade de acidente de muito risco. Nós já tivemos outro acidente aqui, que foi amputado o pé de alguém que trabalhava na CLU, que chama? Delube? Foi. Delube, que amputou o pé dele, já julgamos aqui. Então, porque isso é uma possibilidade de acidente. E eu acho que é uma atividade bastante acentuada para se falar em risco. E, não fora isso também, eu não estou vendo culpa exclusiva dele aqui, não. Ele veio correndo, subindo na beirada do caminhão. Já não devia ser assim, mas isso era permitido. A empresa é totalmente desleixada, é imprudente com a atividade. Não é negligente, não. Ela, quando entrou, tem um manual, ela explicou, coisa e tal. Agora, não havia uma constância de se fiscalizar esse serviço na rua, como que era feito. Cuidado que subir no caminhão, essa coisa. Não havia essa constância direta. Ela tinha cursos lá dentro, entregou manual para todo mundo, não sei o que tem, e falava dos riscos. É óbvio que empresa nenhuma vai querer que tenha um risco desse tamanho. Porque, embora nós tenhamos discutindo aqui o problema da indenização, é óbvio que o doutor está lá no íntimo dele sofrendo com isso, e eu estou, todo mundo que vai participar de um julgamento está, e a família de quem sofreu muito mais. Então, essa coisa, eu estou entendendo que não tem culpa exclusiva do autor aqui, não, e que a teoria do risco é, sim, aplicável. E, por isso, então, eu estou rejeitando essa pretensão da empresa de se colocar o reclamante Alex Clemente, que era, então, ocupava esse cargo de coletor de lixo, e que perdeu sua perna por esse mecanismo de compactação do lixo no caminhão, como o responsável pelo acidente.
estou examinando essa questão aqui em várias laudas. Aí nós chegamos, então, nas reparações que são decorrentes desse acidente. Então, tem uma reparação por dano material, porque foi determinado que se colocasse a melhor prótese no mercado. E por que isso foi determinado, e depois você entende que isso teria ferido até o próprio pedido? Mas não, tem o pedido disso. Porque se nós deixássemos, fosse colocado qualquer tipo de prótese, não é o caso do doutor, não, mas se houvesse uma procrastinação ou uma dificuldade até judicial, uma suspensão do processo por uma circunstância qualquer, isso durasse 20 anos e ia pôr uma prótese daqui, defasada 20 anos na vida dele. Então tem que se colocar aqui, no momento da colocação, e o juiz determinou com o exame médico e tudo aqui direitinho, a que seja mais adequada a situação dele aqui. Então eu estou vendo que isso é o razoável. E o juiz arbitrou também pensão mensal, e para que ele receba como dano material. Mas, em cima dessa situação, que hoje, efetivamente, as empresas, inclusive, têm obrigação de ter nos seus quadros pessoas deficientes, pessoas com dificuldades, é uma obrigação legal que pode. Então, ele poderá vir a recuperar. O juiz de primeiro grau mandou ele fazer o exame, colocar a prótese, se ele tiver uma recuperação. Então, isso é uma questão que teria que ser examinada no curso de uma possível execução ou liquidação que possa surgir lá na frente. Mas o juiz mandou pôr a prótese, a melhor prótese, concurso da empresa e exame médico. Se se comprovar que ele recuperou uma capacidade ainda laborativa, que ele tem condição de elaborar, depois de colocar essa prótese e tudo, que ele deveria voltar ao mercado de trabalho, isso vai depender das condições médicas lá na frente. Mas, por hora, ele vai receber essa pensão desde quando aconteceu o acidente, até aqui e daqui para frente, até, se houver um dia, se não houver recuperação, vai para toda a vida. O reclamante queria receber isso tudo de uma vez, não vejo razão para mandar. Aliás, aqui eu acho prudente que não receba tudo de uma vez, que ele receba pensão mensal, mesmo enquanto ele estiver em dificuldade. A ideia de se mandar pagar uma indenização, pagou, daí a pouco começa a gastar o que não tinha costume e fica sem rendimento nenhum. Mas não estou mandando que se compense com o valor que recebeu do INSS, não, porque as indenizações são de natureza diversas. Isso eu não estou mandando compensar, não. Mas não estou mandando que se pague de uma vez, igual quer o reclamante, não. E nem que despesas médicas especiais que tivesse, outras coisas. Eu acho que, da forma que está colocado em primeiro grau, vai haver uma, em tese, reparação integral, entre aspas, que não tem, mas com a colocação da melhor prótese, com o exame médico, para ver qual que é que se adapta melhor e tal. Eu acho que o juiz já foi, aliás, das melhores sentenças que eu já examinei. Muito bem lançada a sentença pelo juiz. Bom, então eu estou mantendo esse pagamento de pensão mensal e eu só estou mudando a forma de atualização, porque o juiz de primeiro grau, ele mandou que a correção para determinar a pensão deve ser corrigida monetariamente pelos índices fixados pelas normas. Eu estou mandando que se fixe pelas normas coletivas da categoria. Quando surgir a pensão, vai ser atualizada pelas normas da categoria. A empresa vai atualizar dos empregados, ela atualiza dele aqui. E estou citando a jurisprudência vasta aqui, por que eu não estou mandando compensar os valores pagos pelo INSS, porque as indenizações têm diferenças, tem finalidades diferentes. Bom, quanto aos danos extrapatrimoniais, o juiz arbitrou, a empresa requer que seja reduzido o valor das indenizações por danos morais e estéticos, a que foi condenada. Pleiteia mais a exclusão da condenação referente à indenização aos cônjuges e descendentes e ascendentes. E o autor, ele pretende a majoração e quer que se estenda também essa indenização por danos morais aos irmãos, que também teriam sido afetados pelo aspecto moral da questão. As indenizações outorgadas ao reclamante aqui nessas parcelas foram de 160 mil pelos danos morais, essa direta para o autor, e 120 moral pelos danos estéticos. E houve o arbitramento de um valor de 60 mil como dano moral, dividido pelos 5. Esposa, ascendente, marido, pai e mãe, 2 filhos, 5, 12 mil para cada um, que deu 60 mil. E foi excluído o direito de receber indenização em ricochete os irmãos. Eu entendo que os irmãos tiveram um sofrimento grande também, isso é comum, mas há que ter um limite. Então, eu estou entendendo que a sentença de primeiro grau foi bastante razoável. Seguiu até a linha da vocação hereditária que existe na lei, né?
Morreu uma pessoa, herdam primeiro os descendentes, o ascendente, o cônjuge sobrevivente, até aí está muito bom. Se não vou pegar colateral até terceiro grau, essa coisa, a coisa vai se estendendo numa... Eu não aprovo oral, arguindo até uma candidata, não sei se é aqui mesmo, e eu contei uma história dessa de um dano moral em ricochete e perguntei para a candidata assim, quem em ricochete que a senhora acha que poderia receber? Ela falou comigo, doutor, eu sou noivo, o meu noivo. Era o primeiro que tinha que receber. Quer dizer, o noivo dela sofreu muito, ela pode se examinar, né? É o meu noivo, eu acho que é o primeiro que tinha direito. Então, quer dizer, isso é muito subjetivo ainda de se saber, né? Eu até brinquei, falei, eu não sei se é o mais certo ou não, mas a resposta está tão espirituosa que eu vou até considerar. Então, mas aí eu estou mantendo o que se retirou quanto aos irmãos. E a empresa está recorrendo também quanto à aplicação do PCAE, que nós sabemos que já hoje, por posição do Supremo, não se aplica, então estou mantendo a correção monetária. Ela quer que reduza os honorários periciais, está achando que os valores foram bem aplicados diante do volume aqui. O reclamante no recurso dele quer receber honorário, eu estou entendendo que não tem. Então, em conclusão, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelos litigantes, rejeitando as preliminares de cerceamento de defesa, prova testemunhal e prova pericial, e litisconsórcio ativo e legitimidade ativa. Estou rejeitando essas preliminares. No mérito, estou negando provimento ao recurso dos autores, dando parcial provimento ao recurso da ré para determinar que a pensão deverá ser corrigida pelos índices da categoria e também que seja observado o índice próprio de TRD aqui e não o índice do IPCAE. Estou mantendo o valor de custas de condenação. Processo difícil, reconheço que é difícil e que, além disso, não tem jeito de você julgar um processo desse sem ter um certo envolvimento pessoal nisso. Você se envolve, não tem jeito. E estou achando que a decisão que me pareceu mais acertada é essa. Doutor Sérgio. Presidente, Vossa Excelência esgotou a questão. Realmente esse processo é muito difícil de analisar e ele é muito delicado, porque a dinâmica do acidente ocorrido, a forma como ele ocorreu, né, e as sequelas que ele causou, realmente é difícil de analisar. De toda forma, em relação às questões colocadas pelo reclamado, na audiência foi colhido o depoimento também do preposto. E também entendi como de face o laudo pericial dos documentos já juntado aos autos dos depoimentos colhidos, que não havia mais necessidade de outra prova testemunhal. E por isso que eu estou... o processo é muito delicado, tem todas essas particularidades, mas Vossa Excelência, além de abordar a questão toda no voto, ainda fez uma explicitação, por agora, né, ainda até mais detalhada sobre todas as questões postas no processo. Eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutora Luciana. Eu também estou de acordo, registrando que incomoda demais ver a forma de trabalho dos lixeiros. A gente vê que, conforme Vossa Excelência disse, em Belo Horizonte e em todos os lugares onde mora, em todas as cidades, é semelhante. Esse caminhão de lixo, ele e a forma da coleta é um assinte. Eu acho que as pessoas o caminhão tinha que parar, os lixeiros levar o lixo até lá. Aí, respeitando o que consta aqui do manual do caminhão, eu abri e caiu justamente na área da advertência. Antes de acionar as placas compactadoras, certifique-se que os demais operadores estejam a uma distância segura da boca de carga. Quer dizer, isso é uma tarefa que cabe a quem vai acionar a prensa. E eu queria registrar o seguinte, os acidentes vêm para estimular a mudança. É por isso, quer dizer, eu acho a importância de se reconhecer aqui a responsabilidade da reclamada vai além do fato envolvendo individualmente o reclamante. É preciso alterar a forma do trabalho para que ele se desenvolva respeitando a segurança e a saúde do trabalhador. Então, com esse registro, eu acompanho integralmente. Então, doutor, o julgamento se desfecha a unanimidade desses votos, tá? Eu desejo ao senhor um bom retorno a São Paulo, tá? Que tudo corra bem na sua viagem de volta. Julgamento unânime, temos o voto do relator. Pregão, processo seguinte. Processo de número 7 da pauta. Processo de número 10.302/65 de 2014. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba. Recorrente, Wesley de Oliveira Tirones.
e recorrido FB Serviços Limitada Antes e de eu chegar Transportes nisso aqui, Boa eu Safra mandei um Limitada. processo para você. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo uma votante, anulação excelentíssimo da desembargador decisão César da da Silva decisão, Peçanha. olha isso comigo, E cuidado, terceiro tá? votante, excelentíssima Não, eu sei que juíza você olha, Luciana cuidado, Alves mas Viotti. ele nem julga, Para sim. sustentação, doutor Alex, pelo reclamante recorrente. Esse é o 7 da pauta, né? 7. Doutor Alex, bom dia. Tem a palavra, por favor. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Excelência, nesse nosso recurso, gostaríamos de enfatizar 2 pontos. E aqui, quando ouvia a discussão do voto anterior, me lembrei de uma passagem, um congresso que assisti em São Paulo, uma palestra do professor Márcio Túlio Viana. Ele começa a palestra dele e aponta para 2 pessoas que estavam na plateia, imediatamente à frente. Isso foi num congresso do Jutra, e diz assim: os senhores vieram de táxi, né? O senhor veio de táxi, o senhor veio de táxi? Viemos sim. Os senhores desceram do táxi e pagaram, né? Pagamos sim. E por que os senhores não pagam as horas extras dos seus empregados? Que pacto social é esse tão corrompido que nós temos hoje? Isso me veio à tona, lembrando toda a sensibilidade do voto, e me traz direto a parte do nosso recurso, excelência, que diz respeito a horas extras. O reclamante alegou sua jornada de trabalho. Entendeu ele que fez a prova, mas a vara entendeu que não podia lhe dar guarida porque a sua testemunha teria vacilado quando ele disse na sua inicial que trabalhava até às 13 horas aos sábados, e a sua principal testemunha disse que trabalhava durante todo o dia. Ora, um dos pontos aqui é que a reclamada naquela filial de Uberaba tinha menos de 10 empregados. A jornada vai se fixar com base no depoimento das testemunhas. E o juiz entendeu por bem que as testemunhas da reclamada eram melhores. Bem, mesmos argumentos aqui para afastamento das testemunhas da reclamada. A reclamada na defesa alega que houve trabalho aos sábados. As 2 testemunhas da reclamada negam trabalho aos sábados, ou seja, mentiram deliberadamente porque o trabalho ao sábado foi admitido. O ilustre juiz em primeiro grau entendeu também por afastar o depoimento da principal testemunha do reclamante, e foi mais de uma, ao fundamento que ele não trabalhava para a mesma reclamada. Ora, excelência, o reclamante era embarcador, ele trabalhava dentro de um posto de gasolina onde ficam várias empresas, captando fretes, liberando cargas no mesmo ambiente de trabalho. Trabalhavam lado a lado em empresas distintas, mas no mesmo local de trabalho. E declinou ele a jornada. Entendemos nós que esse é um fato que deve ser levado em consideração do ilustre magistrado, agora da outra turma, porque a testemunha trabalhou efetivamente no mesmo local de trabalho do reclamante, apesar de trabalhar para outra reclamada. E trouxemos à colação aqui alguns acórdãos e decisões também da Vara de Trabalho de Uberaba, da mesma vara, inclusive, mas proferida por outro juiz, onde a jornada de trabalho foi reconhecida. Gostaríamos muito que fosse levado em consideração o depoimento das testemunhas do reclamante por esses fatos, principalmente pelo fato de que as testemunhas da reclamada negaram a tese da defesa de existência de trabalho aos sábados. Mas, excelência, o reclamante pleiteou, na sua inicial, diferenças de comissões, alegando que recebia comissões e a reclamada lhe pagava sem lhe apresentar o faturamento. A sentença reconheceu que existiam comissões por fora, 2%, mas disse não, pelo contrário, ela supõe que não existiram diferenças, e supõe a que fundamento? Diz o magistrado: não é razoável que o reclamante, como responsável pelo escritório na filial, aceitasse receber valores de comissões em patamares inferiores ao que tem direito. Suas excelências, muito mais que eu, veem isso todos os dias. As pessoas recebem, sim, e não é razoável, mas recebem-se valores inferiores aos que foram pactuados. Vimos isso todos os dias na Justiça do Trabalho, nos julgamentos, tanto horas extras como os diferentes salários por fora. É exatamente o que o professor Márcio Túlio Viana se referia naquela palestra, dizendo que o nosso pacto social, com relação à relação de emprego, de trabalho,
ele é definitivamente corrompido. Mas o reclamante fez mais, Excelência. Ele perguntou ao reclamado qual era o faturamento da empresa. O reclamado disse no seu depoimento pessoal que não sabia. Mais, Excelência, o reclamante requereu que fossem juntados aos autos os CTRCs, que a gente conhecia, pelo menos eu no interior, conhecia como guias, né? Os caminhões tinham guias para ser liberados, para passar pelas balanças, para passar pelos postos de fiscalização. E a empresa não apresentou. Requereu o reclamante pena de confissão pela ausência de documentos, pela confissão do preposto, pela confissão ficta, que disse não saber o faturamento, mas o juiz entendeu que não é razoável o reclamante, como responsável, receber valores inferiores, ao passo de que disse o reclamante já na sua inicial que a reclamada não lhe apresentava os documentos, ou pelo menos um mapa, ou qualquer coisa nesse sentido, que demonstrasse o real faturamento da empresa. A aptidão para a prova, nesse caso, é totalmente da empresa. Os documentos pertenciam a ela, o preposto certamente sabia, não quis dizer. E, então, Excelência, nesses termos, gostaríamos de reiterar totalmente o nosso recurso, principalmente quanto às horas extraordinárias, porque as testemunhas da reclamada negam a tese de defesa, que foi um dos argumentos para se afastar o depoimento das testemunhas do reclamante. Aliás, um dos argumentos para se afastar foi de que a testemunha do reclamante disse que havia trabalho durante todo o sábado, que o reclamante teria dito o contrário na inicial. O reclamante disse na inicial que aos sábados trabalhava até às 13 e às vezes se estendia. Entendemos nós que o depoimento vai de encontro, sim, ao que foi dito na inicial. E fizemos aqui uma demonstração do que era a média de trabalho no período de safra e de entre-safra, porque o reclamante ficava captando fretes, liberando cargas dentro de um posto de gasolina para indústrias que têm jornada de 24 horas. Tá? A indústria trabalha durante todo o tempo. Por fim, Excelência, gostaríamos de lembrar um outro ponto que diz respeito ao adicional de periculosidade. O posto de captação da reclamada era dentro de um posto de gasolina. O preposto da reclamada admite que o reclamante trabalhava 10% da sua jornada junto às bombas de gasolina, abordando motoristas para captação de fretes. Ou seja, entendemos nós que o trabalho na área de risco, em 10% da jornada, enseja o pagamento do adicional. Isso é jurisprudencialmente reconhecido e a vara, em primeiro grau, entendeu que não deveria haver o pagamento por ser trabalho eventual na área de risco. Como eram 10% da jornada todos os dias, a reclamada admite a jornada de 7h30 às 17h30, 8 horas diárias, diz que eram 2 horas de intervalo, apesar das testemunhas terem dito o contrário. Então, temos aí quase 1h30 por dia de trabalho dentro da área de risco. Esperamos, pois, Excelência, o provimento integral do recurso ordinário do reclamante. Bom, esse processo vem da segunda vara do trabalho de Uberaba, que julgou parcialmente procedente a reclamatória. O autor interpôs o recurso ordinário e estou conhecendo. A primeira discussão diz respeito às comissões extrafolha. O autor não se conforma com a decisão de piso, por meio do qual não foi reconhecida a prática de pagamento extrafolha na média que aduziu. Foi reconhecido, não na... Alega confissão empresária. E ele quer que se aplique a pena de confissão da empresa, porque, sim, em audiência, o preposto da ré declarou que não sabe dizer o faturamento da filial, depois de deduzido o ICMS, o valor pago ao motorista, o valor pago pelo pedágio, o valor do seguro. Ele tinha que ter um computador na cabeça para saber se tu tirar isso, sobe. Eu não estou entendendo que isso não gera uma pena de confissão, não. E entendo que tal prova perde prestígio diante da prova documental, já que há detalhamentos assim, razoáveis do preposto. E quanto à alegação de que a aptidão para a prova era da empresa, o juiz de primeiro grau escreveu: ora, era o reclamante quem efetuava todas as liberações de veículos em Uberaba, sendo responsável pela filial da ré no local, de forma que se presume
ter plenos conhecimentos sobre os valores do faturamento e das despesas no local. Aliás, não é razoável que o reclamante, como responsável total pelo escritório da filial, aceitasse receber valores de comissão em patamares inferiores ao que ele teria direito. A colocação do juiz está me parecendo bastante irrefutável. Eu sei que é difícil você provar pagamento extrafolha. Isso é coisa difícil. Agora, mas de qualquer forma, para que se chegue à conclusão de que há um pagamento extrafolha, a prova tem que ser robusta e ela é do reclamante. Eu não estou entendendo que aqui a empresa apresentou os documentos que ela podia apresentar e com os detalhamentos que foram possíveis, e eu não vejo razão, então, para se entender que há um pagamento acima desse patamar que quer o reclamante, afora o que foi reconhecido. Estou confirmando a sentença. Quanto às horas extras, a discussão pertence a horas extras, sábados, lanche, indenização. O reclamante pugna pelo prestígio da prova oral produzida. Só que a prova oral não foi só a prova dele, tem prova de tudo quanto é lado aqui. Então, por exemplo, a ré afirmou em depoimento pessoal que o reclamante trabalhava de segunda a sexta, de 7h30 às 17 horas, com 1h30 de intervalo, além de trabalhar um ou nenhum sábado por mês. No sábado, o trabalho era de 7 às 12. Não havia liberação de motoristas para viagem depois de 17h30, dia nenhum. E a liberação era feita dentro do horário comercial. Aí vem a primeira testemunha do reclamante Cláudio. Ela disse que o reclamante trabalhava das 7 às 19, de segunda a sexta, aos sábados. Quando saía às 19 horas, o reclamante continuava trabalhando. Um exagero aqui, imensurável diante do resto da prova. E vem a segunda testemunha do reclamante, Fernando. Ele relata que o horário de trabalho do reclamante era de 7 até as 20, 20h30. E ele, quando saía de lá, nesse horário, ainda via o reclamante no local. Bom, aí vem o gerente, que era o gerente do posto, e diz o seguinte, que, como gerente, tinha horário flexível, e normalmente trabalhava de 7 às 18, 19 horas. Não viu o início do horário do reclamante. Mas, normalmente, quando deixava o trabalho, o reclamante não mais estava no local. E aqui nós estamos entre 18 e 19. Vem a outra testemunha da empresa e diz o seguinte, que trabalhava de 7 às 17h30 com 1h30 de intervalo. O reclamante cumpria o mesmo horário. Então, quer dizer, nós temos testemunha para um lado e para o outro, prova dividida. A empresa com menos de 10 empregados, não tinha que juntar ponto. E tem essa discussão de contradição. E realmente há uma contradição pequena de um lado, mas a contradição da testemunha aqui, que exaltou um horário tão acentuado no sábado aqui, ficou com o juiz, acabou, então, pela média desses depoimentos todos, prova dividida, ele fixou um horário que foi de 7h30 às 17h, com intervalo, e também mandou pagar no sábado também, de 7 às 11h30. Diante dessa dificuldade, dessa prova dividida, algumas contradições, não sendo obrigatória a apresentação dos cartões de ponto, menos de 10 empregados. O reclamante era o chefe lá de tudo, ele que expedia tudo, quer dizer, com bastante liberdade na condução do horário dele. Eu não vejo razões de mudar esse horário, não. O reclamante quer receber feriado, não vi prova nenhuma nos autos. Quanto ao adicional de periculosidade, a dificuldade toda é que essa matéria foi submetida a uma prova pericial e a perícia deu um laudo condicional. Ela disse, ó, se provar que ele ficava lá trabalhando na bomba, tem. Se não for, não tem. Aí, quer dizer, fica a dificuldade. Aí vem a prova testemunhal, uns falam que trabalhava a quase que 50 metros do local, onde que ele abordava os caminhoneiros para poder pegar frete. O outro trabalhava perto da bomba também, numa proporção pequena. Aí a prova ficou toda difícil de se calcular isso. E hoje é bastante acentuada, e o TST está evoluindo todo nesse sentido. É o seguinte, se ele trabalha fazendo o abastecimento, ele tem. Se ele simplesmente para abastecer, ele não tem. Então, a prova vem, estou até citando jurisprudência aqui, incisiva nesse sentido. Eu não tenho prova pericial falando da insalubridade, eu não tenho uma certeza absoluta de que ele ficasse ali no local. Ele não era o que ele que abastecia. Não tem como deferir isso aqui, não. Agora, quanto aos honorários periciais, o juiz parece que resolveu aplicar o novo CPC, que tem uma norma que essa parte adquirir patrimônio, depois de um certo período, ele pode... Mas isso aí nós temos norma na CLT, o 790B, e especificando coisa. Eu não acho que essa norma se aplica no processo de trabalho.
Então, eu estou tirando essa determinação do juiz de primeiro grau e rearbitrando os honorários em R$ 1.000 e mandando requisitar na forma da resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. É esse o provimento que eu estou dando, eu estou entendendo a matéria desse jeito. Doutor Sérgio. Presidente, a questão aqui, em relação às comissões, é a questão que Vossa Excelência salientou. Eu entendi também pelo depoimento do preposto que não há como aplicar essa confissão. E, em relação a documentos, saliento que na audiência foi encerrada sem que houvesse qualquer protesto ou requerimento de juntada de novos documentos. Na questão da jornada, se eu não tive salvo melhor juízo, teve depoimento do preposto, teve 2 testemunhas do reclamante, 2 testemunhas do reclamado, reclamante Cláudio, Fernando, do reclamado Rodrigo e Edilson. E os depoimentos realmente são contraditórios. Aí é a questão da prova dividida. Aí eu também, em alguns aspectos, né, ficaram divididos. Portanto, também estou entendendo com Vossa Excelência. A questão da periculosidade, é certo que a pessoa que fica naquela área de abrangente 7,5 metros do bico da bomba, ela teria direito. Mas aqui nesse processo tem uma questão interessante, porque tem até foto juntada no processo. Você tem o escritório da empresa, aí depois você tem um hotel, que é do posto, depois você tem uma rua, né? E depois você tem um poço de gasolina. Qual que é a questão? O local de trabalho dele, em princípio, era nesse escritório. Mas aí, pela atividade dele, o que se argumenta? Aí ele ficava lá no posto fazendo também, ele trabalhava a parte do escritório, a parte lá no posto, fazendo a captação do cliente. A questão é em qual local do posto que ele ficava, porque até para você medir os 7,5 metros, porque o posto é grande, não é um posto pequeno, ele é um posto horizontal assim, e aí teria que ver em qual lugar que ele ficava para poder ver. Isso aí, pela questão posta, eu não vi como também definir, não, por isso que eu vou... Eu estou lembrando que tinha essas fotografias mesmo. Tem assim, o hotel restaurante do Poço, amarelo, né? Senhor presidente, me permite um esclarecimento de fato? Não. O doutor Sérgio permitiu. Perfeitamente, doutor. Laudo pericial ID 1B 1A 457, página 3, o proprietário William Ney Forlan reconhece que 10% da jornada do reclamante ficava próximo às bombas de combustíveis. Pois é, Tuélia, mas Mas esse próximo é qual que é esse próximo? Por isso que ele deu laudo condicional. Pois por isso que é a nossa dificuldade, porque essa questão da proximidade é que é a dificuldade, porque o que é próximo? Né? Eu lembro que, uma vez eu peguei um processo semelhante desse de posto de gasolina, que a pessoa trabalhava no posto. Não era o frentista, a pessoa que trabalhava no posto. E qual que era a discussão? Era se estava 7,5 metros. O que o perito fez naquele processo lá que eu atuei? Ele pegou o bico da bomba de gasolina, o escritório do posto era, por exemplo, onde estava Vossa Excelência. Ele pegou o bico da bomba, o que seria o correto? Ele esticar e fazer aquele arco, o raio para ver. Ele pegou o bico da bomba e esticou para o lado de cá. E aí fez o 7,5 metros, não deu, porque lá, se ele esticasse para cá, dava. Então, tem toda essa dinâmica no processo que tem que ser feita no laudo pericial. Teria que ver o local exato que ele ficava dentro do posto para fazer essa dinâmica. E o que se tem ali, eu falei a questão da foto, porque ele não tem dúvida que ele trabalhava nesse escritório, tem o escritório, porque o tempo que ele estava lá não dá. Aí a questão vem em relação à hora que ele ficava no posto. Aí teria que fazer essa medição do local do posto. Por isso que, pelos elementos dos autos que tem, eu também entendi como o relator, o doutor Márcio. Por isso que eu peço vênia aos procuradores e estou acompanhando o voto de Vossa Excelência integralmente, senhor presidente. Luciano. Eu também estou de acordo. Estou unânime nesse tempo, doutor. Bom dia, excelência. Bom dia.